Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal sobre razões trigonométricas. Hoje o objetivo aqui é a gente encontrar quanto vale o ângulo, no caso, quanto vale esse ângulo θ aqui. E para a gente fazer isso, na verdade a gente quer encontrar esse ângulo θ e esse daqui também. Esse daqui a gente sabe que é 90 graus porque é um triângulo retângulo. Então, para fazer isso, a gente vai usar essas três razões trigonométricas aqui que a gente conhece, que é a do seno, cosseno e tangente. Lembrando que através delas a gente pode fazer outras, que é da secante, cossecante e cotangente. Só que essas três são as principais. Então, vamos lá, encontrar esse ângulo θ. Bom, para encontrar o ângulo θ, ou para resolver qualquer questão, eu sempre aconselho meus alunos a fazer o seguinte: pegar as informações que foram dadas na questão. A gente tem que aqui em cima, essa parte inclinada aqui, é H, que é a hipotenusa, em um triângulo retângulo. Essa parte aqui é o cateto oposto, que está oposto ao ângulo. Então aqui é CO, cateto oposto. E essa outra parte aqui é CA, que é o cateto adjacente. Então são essas três denominações do triângulo retângulo. Então, vou colocar aqui as informações. Ele deu que o valor de H é igual a 4. Então H igual a 4. Deu aqui também que o cateto oposto é igual a 3. Então, CO igual a 3. E agora a gente não precisa colocar o cateto adjacente, a gente vai colocar o que ele quer na questão, na verdade. A gente vai colocar o θ, que é o ângulo. Então, a gente coloca aqui θ igual interrogação, porque a gente não sabe e é o que a gente quer encontrar. Tudo bem? Bom, então, com essas três informações aqui, a gente vai olhar as três razões trigonométricas principais e ver qual das três essas fórmulas encaixam melhor, essas informações encaixam melhor. Então, vamos lá pela última. Então, aqui o ângulo θ eu não tenho, mas eu quero encontrar, então tá certo. Cateto oposto eu tenho aqui, só que nessa eu não tenho H, então eu não vou usar essa. Vamos para essa. O ângulo θ eu quero encontrar, tá aqui. Cateto adjacente eu não tenho. Tenho até a hipotenusa, só que eu não tenho cateto adjacente, então não vai ser essa. Agora vamos ver essa aqui. Cateto oposto eu tenho, que é o 3. Hipotenusa eu tenho, que é o 4. E θ eu não tenho, mas eu vou encontrar ele. Então eu tenho todas as informações que eu preciso para poder encontrar o θ. Então vamos lá, substituir aqui na fórmula. Vou repetir aqui a fórmula. Seno de θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de θ, aqui era para ser maiúsculo, era não, é maiúsculo. Seno de θ é igual, cateto oposto é 3, substituir aqui 3, sobre H, que a hipotenusa é 4. Pronto. O que é que a gente faz aqui agora? Isso aqui nem é um zero, nem um O, é um θ, a letra grega. Então, eu quero encontrar o valor do θ. Não quero encontrar o valor do seno de θ, eu quero encontrar o ângulo. Então, como é que a gente encontra esse ângulo? A gente tem que usar aqui as funções inversas. Algumas pessoas poderiam falar que a gente pode passar o seno para o outro lado, isolar o θ. Na verdade, basicamente, é semelhante a isso. A gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que usar uma função que seja inversa do seno. Qual a função que é inversa do seno? A função inversa do seno é o arcosseno. Então aqui eu vou usar o arcosseno, certo? O arcosseno. Se eu uso o arcosseno aqui, eu tenho que usar o arcosseno do outro lado. Então aqui também vai ficar arcosseno. Então vou colocar cá embaixo. Então aqui eu vou usar aqui arcosseno, porque é a função inversa do seno. Esse seno continua. Isso aqui na verdade é maiúsculo. E do outro lado eu também vou usar a função arcosseno. Então aqui eu vou colocar entre parênteses 3 sobre 4. Por que eu estou usando esse arcosseno? Esse arcosseno é uma função que ela é inversa do seno. Assim como a função inversa do cosseno seria arcocosseno e a função inversa da tangente seria arcotangente. Então eu vou usar essa função inversa. Por que eu uso essa função inversa? Porque eu posso simplificar aqui, ó, ou cortar. Eu gosto de fazer isso aqui, ó, cortar o arcosseno com o seno, vai sobrar apenas o θ. Observe, vai sobrar apenas o ângulo. Então, e eu coloquei ele dos dois lados, por quê? Porque se eu adiciono uma coisa de um lado de uma operação, eu tenho que adicionar do outro lado, porque aí o resultado ele não vai interferir. É o mesmo que, por exemplo, se eu acrescentasse aqui mais um, eu poderia acrescentar mais um do outro lado. Por quê? Porque o resultado ele não vai mudar. Então aqui eu adiciono a função arcosseno dos dois lados, porque não vai mudar nada, para poder justamente simplificar ela com a sua inversa. Então aqui vai sobrar apenas o θ, que é o ângulo que eu quero. Então θ igual arcosseno de 3 sobre 4.
Bom, nesses assuntos aqui a gente usa a calculadora para fazer, porque o objetivo aqui é a gente saber usar as fórmulas, saber aplicar. Então a gente usa a calculadora, vai estar mostrando aí como eu respondi, como eu apliquei na calculadora. Aí no seu celular mesmo, se você não tiver uma calculadora científica, você pode encontrar o valor do ângulo pela função inversa. Como é que você vai fazer? Aqui no celular, na calculadora, você tem as funções seno, cosseno e tem as funções inversas. O meu tem essa setinha aqui que eu clico, aparece. Cada celular depende, mas vocês podem procurar aí. Observe que aqui eu não tenho as funções inversas do jeito que eu coloquei, arcosseno, arcotangente, mas tem esse INV aqui do lado, tá vendo? Esse INV significa inversa, então eu vou clicar aqui nesse INV em cima do AC. Então cliquei nesse INV, apareceu as funções inversas, tá vendo? Seno a menos 1 é a função inversa do seno, cosseno a menos 1 é a função inversa do cosseno e tangente a menos 1 é a função inversa da tangente. Então aqui eu vou colocar a do seno, que é a que eu estou trabalhando. Então eu coloquei seno a menos 1 e agora eu vou colocar o que a gente está usando ali na questão, que é 3. Observa que o parênteses ele já abre naturalmente. 3 dividido por 4. Fecho o parênteses e o resultado está aí, que é 0,84. Agora, como é que a gente vai saber se está em graus ou se está em radiano? Eu vou clicar aqui em graus. Pronto. Então, observa que eu encontrei o valor em graus. A calculadora ela pode dar em graus ou em pi radianos. Então, aqui a gente está trabalhando em graus. Vocês podem usar o transformar. Então, em graus significa 48,59 graus. Então, a gente usando a calculadora para encontrar quanto foi o valor desse ângulo θ, certo? E o resultado que a gente acabou de ver aí é igual a 48,59 graus, certo? E esse é o resultado. Então a gente usou aqui a fórmula do seno. Então a gente encontrou esse valor aqui para o ângulo θ, que é esse ângulo aqui. Só que ainda falta a gente encontrar esse outro ângulo aqui. Então como é que a gente vai encontrar esse outro ângulo aqui? Deixa eu circular aqui. Para encontrar esse outro ângulo aqui, a gente vai usar as fórmulas? Pode usar. Só que se a gente usar a fórmula, a gente vai ter mais trabalho. A gente tem que usar nossa ideia e nosso conhecimento. A gente sabe que num triângulo retângulo, a soma dos ângulos corresponde a quantos graus? Corresponde a 180 graus. Então, aqui como o ângulo reto ele é 90 graus, 90. Esse ângulo aqui a gente tem que é 48,59. A gente tem esse ângulo aqui. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode somar esses dois ângulos e ver o quanto falta para 180. Ou a gente pode fazer melhor, a gente pode, nem precisa nem usar esse daqui. Se a soma dos ângulos dá 180 e aqui eu já tenho 90, então esses outros dois aqui somando tem que dar 90, esses outros dois, concordam? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer 48 menos 59, se esses dois ângulos tem que dar 90, então eu faço 90, que é a soma desses dois, menos o que eu já tenho. O que eu já tenho é o que eu encontrei aqui, menos 48,59. O resultado aqui vai ser o valor desse ângulo aqui, certo? Então vai ficar 90 menos 48,59, que vai dar quanto? Vai dar, vou fazer aqui 90,00 menos 48,59. O zero não dá para tirar 9, eu tomo um emprestado, fica 10. 10 menos 9 dá 1. Aqui eu emprestei 1, emprestei 1 para cá, ficou 9. 9 menos 5 dá 4. A vírgula eu coloco aqui. Aqui também, como eu emprestei 1, em vez de 10 vai ficar 9. 9 menos 8 dá 1. Aqui, como eu emprestei 1 também, em vez de 9 vai ficar 8. 8 menos 4 dá 4. Então, 41,41. Vou colocar aqui embaixo. Aqui embaixo vai ficar 41,41 graus. Observe que se eu somar esses dois, tem que dar 90. Vamos ver se dá 90. Aqui eu tenho já 40 mais 40 dá 80. 8 com 1, 9, então dá 49. E essas duas frações aqui, perdão, 40 mais 40 dá 80. 8 com 1, 9. Então dá 89. Essas duas frações aqui tem que dar 1. Então 59 mais 41 dá 1. Então aqui fica o total 90 graus. Então esse é o outro ângulo. Então encontramos aqui esses dois ângulos. E é isso. Qualquer dúvida aí vocês podem perguntar. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. E até a próxima.